Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito dessa maneira rápida, descomplicada, objetiva e tranquila, que é a característica do entretanto. Hoje a gente vai falar das manifestações da terceira via, da famosa terceira via, aquele pessoal que não é nem esquerda nem é conservador. Vamos falar dos 20 anos do 11 de setembro, da eterna luta entre Deus e o diabo na Terra do Sol, ou entre o Poder Executivo Federal e o STF nessa terrinha tupiniquim nossa. Vamos falar da greve dos caminhoneiros, a greve que não houve, e da terceira dose da vacina. É tudo no entretanto, eu aguardo vocês. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Fizemos 20 anos do 11 de setembro, e aos 20 anos de ataque das Torres Gêmeas, às Torres Gêmeas, por Osama Bin Laden e seu séquito de terroristas da Al-Qaeda, houve um emblemático aniversário, também preocupação, do Afeganistão pelos Estados Unidos, que de lá se retiraram com o imediato retorno do regime talibã ao poder no Afeganistão. Henry Kissinger está vivo no apogeu dos seus 90 e tantos anos. Ele que foi secretário de Estado do governo Nixon no começo da década de 70, ele já mandava nos Estados Unidos, está vivo até hoje. E o Kissinger, em uma matéria que ele publicou para o The New York Times, me parece, ou para o Washington Post, ele explica, e sempre foi um especialista em relações exteriores internacionais, ele explica por que a ocupação dos Estados Unidos no Afeganistão estava fadada ao insucesso, como esteve também a ocupação do Vietnã pelos mesmos Estados Unidos. Não se levou em conta as forças políticas locais, não foram levadas em conta estas forças políticas locais e a organização do próprio Estado afegão, como outrora também não se preocupou com o sistema de governo e, sobretudo, a governabilidade no Vietnã. E tudo isso faliu a ocupação americana nesses países e, via de consequência, os fez, de uma certa maneira, ganharem a guerra, mas não levarem nada para casa, a não ser prejuízo e gente morta da própria terra, os próprios compatriotas deles. A sociedade afegã é feudal, né? Ela é manejada em torno de líderes religiosos, ela é secular, ou seja, é um Estado sacro, é um Estado guiado por dogmas religiosos, e não é tradicionalmente um Estado laico, e tudo isso foi ignorado pelos governantes, pelos presidentes americanos que se sucederam nestes 20 anos de ocupação americana no Afeganistão. Foi ignorado na época da guerra do Vietnã e, evidentemente, fez com que a vitória sobre a Al-Qaeda tenha hoje um gosto amargo. Não podemos dizer que venceu a democracia. Como venceu a democracia, que se após 20 anos de ocupação americana no Afeganistão, se após 20 anos de destruição das Torres Gêmeas, o que nós temos no Afeganistão é o retorno da facção talibã ao poder, por conta de presepadas e por conta de ignorância na gestão desta ocupação por parte dos governos americanos que se sucederam, e o diagnóstico não é meu, é do Henry Kissinger. Tentaram fazer o Afeganistão virar o que juridicamente se chama protetorado, ou seja, seria um país que gozaria de relativa autonomia política, de relativa soberania, mas que deveria ficar atento e seguindo os cânones, os interesses, obedecendo aos interesses do instituidor, do protetor dos Estados Unidos da América do Norte, que já fizeram com o Líbano, quando foi protetorado francês, e, enfim. Porto Rico hoje
protetorado norte-americano. Não deu certo. Deveria talvez ter ocorrido como fizeram na Segunda Guerra Mundial com o Japão. O Japão vencido, depois das 2 bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, o Japão se rende, né? Muita gente considerou aquelas 2 bombas uma barbaridade sanguinolenta, um atentado aos direitos humanos perpetrado pelos Estados Unidos. Na verdade, foi uma maneira de abreviar a guerra. As pessoas deviam se perguntar, tinham tecnologia nuclear? O Japão não estava preparado para essa tecnologia nuclear, nem sonhava que sofreria atentados à bomba. Por que os Estados Unidos não jogou bombas em cima de Tóquio, muito mais populosa capital daquele então estado feudal do Japão? Porque não interessava aos Estados Unidos a destruição do Estado japonês. Interessava aos Estados Unidos que cessassem as hostilidades de guerra expansionistas por parte do governo japonês. E interessava os Estados Unidos modernizar o Japão para que o Japão nunca mais se tornasse uma ameaça ao poderio norte-americano no Pacífico. Então o que se fez? Não se bombardeou Tóquio, não se levou o imperador Hirohito como criminoso de guerra, apenas foram dele retirados através de uma longa estratégia política, militar e também de marketing. Tiraram-se deles, dentro da tradição então medieval japonesa, os supostos poderes divinatórios. O imperador Hirohito, ele era até então, à luz da Constituição japonesa, o supremo chefe sagrado do Estado japonês. Após a Segunda Guerra, mediante uma série de concessões que este Estado japonês teve que fazer ao governo americano, a família imperial japonesa se tornou apenas uma figura decorativa, tradicional decorativa, representante de Estado e sem qualquer poder de mando sobre a governabilidade japonesa, assim como é com a família real britânica. Porque não interessava destruir a governabilidade japonesa. O George Bush pai, na Guerra do Iraque I, não destruiu o Estado iraquiano, não capturou Saddam Hussein, não entrou e prendeu e arrebentou dentro do Iraque, apenas conteve o Iraque, que invadiu o Kuwait e deixou por isso mesmo. Por quê? Porque sabia do vespeiro que ele ia atacar caso destruísse a governabilidade iraquiana, que até hoje não retornou à sua normalidade democrática, ou qualquer normalidade, né? Se é que algum dia já a teve, por conta da fragmentação estrutural das lideranças políticas locais dentro do Iraque. E se bobear, o Afeganistão vai ser a mesma coisa. Aquela lição de casa que os Estados Unidos aprenderam na Segunda Guerra Mundial, eles desaprenderam no Vietnã, no Iraque e no Afeganistão. A terceira dose da vacina não significa que as 2 doses anteriores não valem nada, ou que quem tomou dose de Coronavac não se protegeu. Eu já expliquei para vocês aqui que a dosagem de proteção, de imunização da Coronavac é aparentemente baixa, mas é altíssima para conter os números graves de manifestação da doença ou a morbidade decorrente da doença. Tanto a Coronavac, quanto a Pfizer, quanto a AstraZeneca, quanto a Janssen podem não possuir uma imunidade alta, como é a imunidade, por exemplo, da vacina contra o sarampo. Está chegando lá, mas não chegou ainda. Mas, e todos vamos ter que contrair a Covid-19, põe isso na sua cabeça. Essa preocupação com pandemia, isso tem que acabar. Quem está com medo de morrer de Covid até hoje, quem está com medo de pegar Covid até hoje, quem está com receio de voltar a trabalhar até hoje, não tem problema epidemiológico, não tem problema com epidemia ou com o vírus da Covid, tem problema psiquiátrico. Tem que procurar um psiquiatra, que acabou. Vamos trabalhar, vida normal, usa, como diz os italianos, usa mascherina, né? Usa o álcool gel e toca o barco. Estou falando isso há um ano. A terceira dose da vacina é para imunizar mais ainda. Com o aumento dos imunizados, diminui a incidência da doença. É questão matemática. Ainda que a pessoa vacinada contraia o vírus da Covid, vai contraí-lo com efeitos menos graves, vai contraí-lo
com uma quantidade imensamente menor de risco de vida, de risco de morte, quando é duplamente vacinado, ou como no caso da Janssen, quando é através de dose única, plenamente imunizado. Não se tem também que criar a falsa discussão, que isso é falsa discussão, isso aí foi criado, isso é um factoide de imprensa, entre aqueles que defendem o kit Covid, né? Azitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, entre quem defende o kit Covid e quem defende vacina. Como se a pessoa que acredita em vacina não acreditasse no tratamento preventivo através do kit Covid. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu, por exemplo, sempre defendi o tratamento preventivo e sempre defendi a vacinação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa ajuda a outra. Se o presidente da República Brasileira, se o Jair Bolsonaro não tivesse apoiado ostensivamente o kit Covid, se o Donald Trump, lá nos Estados Unidos, então o presidente da República dos Estados Unidos, não tivesse publicamente apoiado o kit Covid, esse kit Covid tinha sido guindado aos píncaros da glória pelos formadores de opinião de esquerda ao redor do Brasil e do mundo. Como quem o defendeu era o inimigo ideológico, trataram de defenestrar, politizar da maneira mais suja possível questões seríssimas envolvendo a morte de milhares de pessoas por conta de uma pandemia em escala mundial. Não deveriam ter politizado essa situação. De qualquer maneira, quanto mais vacinado, melhor. Quanto mais vacinado, mais imune. Quanto mais você se vacina, mais você protege o seu semelhante. Você contamina menos, transmite menos e causa menos letalidade quando você se vacina. É por isso que a gente deve se vacinar. Aí, não sou obrigado a vacinar. Vacinação obrigatória é diferente, já expliquei isso aqui, da vacinação compulsória. Os termos não são sinônimos perfeitos. E a própria lei confunde um instituto com o outro. Vamos lembrar aqui do voto compulsório, que é como está na lei lá atrás, que o voto é compulsório no Brasil. Ou seja, o cidadão tem que ir votar. Em não votando, ele poderá sofrer sanções civis e administrativas. Não estou falando de sanção penal, não estou falando de crime nem de cadeia. Sanções civis ou administrativas. Fosse a vacinação ou o voto obrigatórios, que é como o povão equivocadamente proclama, fosse obrigatórios, o Estado ia ter que ir lá, pegar na marra o sujeito para ir votar, ou pegar na marra o sujeito para ir vacinar. Isso não acontece, é compulsório. Não fez, você sofre sanção administrativa, sanção civil por causa disso. Não tira um passaporte, não entra em determinado local, é proibido de viajar, é proibido de entrar em determinado país. Isso é que vai acontecer com você. Acho que isso pode parecer exagerado para muitos, mas são medidas que valerão estourando pelos próximos 2 ou 3 meses, no mundo inteiro, aliás. Estamos caminhando aí por uma imunidade de rebanho, mas uma imunidade de rebanho vacinado, que deverá alcançar 70%, 80% da população mundial antes do final do ano. Aí, nego, acabou a pandemia, você tem que se acostumar com outra coisa. Acostumar com a ideia de que você inevitavelmente, todos nós inevitavelmente, vamos contrair a Covid-19. Só que vamos contraí-la de maneira branda, assintomática ou quase isso, e sem risco intenso de letalidade. Então é vacinar, vacinar e vacinar, tomar o kit Covid caso o seu médico recomende e lutar para que todas as pessoas se vacinem, né? Aplaudindo aí as medidas que visem incentivar essa vacinação em massa. Jair Bolsonaro, apesar de kit Covid ser alvo de polêmica, apesar da pandemia, da CPI da pandemia, aquele circo, permanecer retirando méritos e criando deméritos sobre a gestão Bolsonaro por conta do trato com a pandemia em questão, apesar disso tudo, uma verdade é inegável, uma verdade é inquestionável. Bolsonaro, o governo federal, vacinou o Brasil. Estivéssemos dependendo do senhor João Dória e da Coronavac,
da Fundação Butantan, não teríamos vacinado tantas pessoas quanto vacinamos com a qualidade de vacinação que tivemos. Eventuais atropelos no início, contratação de representantes, de prestadores de serviço, que de repente não teriam um condão de fornecer com segurança vacinas de qualidade em tempo hábil para vacinação dentro do território brasileiro dos nacionais, esse titubeio do governo federal não significou, em hipótese alguma, a morte de milhares de pessoas. Porque quando isso acontece, a Coronavac do senhor João Dória, do Instituto Butantan, já estava sendo distribuída pelo território nacional, já estava no braço dos brasileiros. Esse mérito da brevidade, esse mérito de ter iniciado a divulgação e a pulverização da vacina através dos mecanismos próprios do governo federal, mas enfim, esse protagonismo do governador de São Paulo, João Dória, ninguém tira. Só que ele sozinho teria sido pouco ou nada ineficiente para prosseguir nessa trajetória. Lembrando-nos que Jair Bolsonaro, entre aspas, só vacinou o Brasil todo, apesar do STF, apesar do Congresso Nacional, apesar de seus opositores, dos seus opositores dentro da imprensa, que acompanharam de maneira parcial, destrutiva, covarde, como odiadores de redes digitais, ao trabalho do presidente da República, que deveriam ter acompanhado de maneira jornalística séria. Apesar desse pessoal todo, Jair Bolsonaro vacinou o Brasil, o que não se fala. Méritos para ele. Ele que só pôde comprar e distribuir a vacina, teria feito mais se não tivessem lá no início, através do ministro do STF, Gilmar Mendes, entendido que era cada um por si, Deus por todos. Que ele não mandava em município, que ele, governo federal, não mandava em estado, que prefeitos e governadores poderiam decidir ao seu bel prazer. Se não tivesse sido essa decisão anacrônica, que sela um acordo de minar o Pacto Federativo Nacional, sela um acordo implícito de destruir a indissolubilidade dos Estados membros e municípios pertencentes a uma federação republicana, com um fito específico de coactar, de manietar e de agir contra o seu gestor máximo, não tivesse ocorrido isto, o presidente da República poderia ter feito muito mais do que fez até aqui. Mas o que fez até aqui já é muito bom. Mas o que ele fez até aqui já é insubstituível e já é o suficiente para a gente poder reabrir com tranquilidade o Brasil para suas atividades internas e externas de costume. Com amor no coração e confiança de que tivemos o que foi possível ter dentro do prazo mais hábil, do possível prazo mais rápido que foi viável empreender para que morressem o mínimo de pessoas possível de morrer. O resto é guerra, guerra tem vítima inocente mesmo, paciência. Só na cabeça de alguns sociopatas é que se fala que essas mortes se devem a um presidente da República que é apelidado por esses mesmos sociopatas de genocida, ele que é em números absolutos o responsável pela distribuição, é o terceiro maior responsável por distribuição de vacinas para a população vacinável do seu país. Ou seja, o Brasil é o terceiro do mundo que mais vacinou. O ministro da Saúde deste, entre aspas, genocida, ele prometeu, o pessoal duvidou, eu duvidei, 1 milhão de doses de vacina por dia. Está aplicando 1,5 milhão, 2. Então avaliem um genocida. Quem é genocida? É quem faz isso tudo ou quem fica dando faniquito e defendendo o indefensável no circo da CPI da Covid. Depois vocês me falam. Olha, não existe terceira via no Brasil. Polarizou tanto que é impossível você acreditar hoje
num centro equilibrado. A não ser a gente que está de fora da política. Quem é militante, quem é correligionário, quem é político, não tem negócio de terceira via, não. Ou é vermelhinho lá para os lados do PSOL, do PT, né? Ou é conservador lá da turma do PSL, do Bolsonaro e de outros quejandos. MBL, Kim Kataguiri, esse pessoal que... eles não são de centro. O político de centro é um político moderado, que ouve um lado e ouve o outro conforme as inclinações e as necessidades do momento. É aquele cara que não se compromete. Criar o epíteto desairoso, né, o termo pejorativo centrão, para citar políticos que não têm cara ideológica. Isto em linguagem parlamentar, é o político moderado, é aquele cara que trafega muito bem em todos os setores do pensamento político, daquele colegiado, não se compromete com ninguém e que atua de maneira pragmática. Esse centrista é boa coisa dentro do funcionamento do parlamento, por exemplo. Agora, em face da polarização política, e quando a gente se refere a manifestações políticas de rua, esse centrista, evidentemente, não tem vez e nem tem voz. E nem é o moderado. Essa terceira via não é o moderado. A terceira via é o pessoal que não gosta da esquerda, mas que está muito insatisfeito com Jair Bolsonaro. Esse pessoal está doidinho para que apareça um personagem de centro, moderado, para aderir a ele, não por identidade ideológica política, mas porque odiaria ter que votar em Lula e odiaria ter que votar em Bolsonaro. E esse pessoal é a minoria da minoria, como na questão da greve dos caminhoneiros também. Toda greve de caminhoneiros, todo movimento popular tem que ter adesão popular, o próprio nome já disse. Seja uma revolução, seja uma manifestação, seja uma passeata, ela tem que ser simpática ao povo. A primeira greve dos caminhoneiros, 2017, 2016, se não me falha a memória, ela pegou muito mal para a categoria. Porque a população que achava justa a causa dos caminhoneiros começou a vilanizá-los. Por quê? Faltou leite na minha geladeira, faltou combustível no meu carro, eu não consegui trabalhar, eu sofri prejuízo, atrapalharam minha viagem de folga, eu não consegui atravessar na estrada que estava invadida, que estava interditada por movimento de caminhoneiro. Ou seja, aquele movimento que era simpático, aquela causa que era simpática, ficou antipática aos olhos do povo e por isso, onde falta adesão popular, nada viceja. Nenhum resultado político de ponta saudável se pode esperar disso. É muito diferente das manifestações do 7 de setembro. Ali, você teve o verdadeiro retrato do que são as forças conservadoras do Brasil, nas ruas do Brasil. Os conservadores no Brasil são muitos. Os conservadores no Brasil são formadores de opinião que não estão mais atrelados a grandes redes de comunicação, a grandes mídias, que não se deixam levar mais por discursos politicamente corretos. Esse pessoal não se deixará abater, esse pessoal não vai obedecer de novo, a um discurso progressista que esconda uma estratégia de dominação que ofenda os mais óbvios interesses republicanos, que agrida os mais fundamentais interesses da democracia brasileira. Não se vai mais, por exemplo, defender, e essa população conservadora no Brasil é uma imensa maioria, não se vai mais, por exemplo, defender ocupação de terra por MST. Não se vai mais defender quebra-quebra da Avenida Paulista por Black Bloc durante passeata. Não se vai mais defender a institucionalização de cotas raciais ou de cotas sociais sem uma legislação federal que regulamente a matéria de uma maneira mais fidedigna, de uma maneira mais equânime, com os verdadeiros interesses do povo, e esses interesses do povo não estão espelhados em artista de TV Globo, em classe
de sindicalista, em celebridades, em deformadores de opinião. O povo aprendeu a falar, o povo aprendeu a se manifestar através de redes sociais, através de mídias menores, sim, porém idôneas, e o povo não vai se deixar manietar. Esse povo não vai mais se manietar por mentirada contada por grande rede de TV, por mentirada apregoada aos quatro cantos, por jornalões que têm deformadores de opinião no lugar de cronistas e articulistas sérios em seu rol, em seu quadro de jornalistas. Essa gente não vai aceitar títeres da globalização no poder. Essa gente é patriota, essa gente é povo, verdadeiramente, e essa gente é a maioria, a imensa maioria do povo brasileiro. Foi isso que o conservadorismo mostrou no 7 de setembro. E é isso que a terceira via, MBL, Kim Kataguiri, Dória, esse pessoal não vai provar nunca, porque eles não têm o povo, porque eles são híbridos, porque eles não têm cara política para mostrar. Só sabem ser contra uma coisa, ser contra outra. Sabem destruir, não sabem construir nada. Eu tenho muito mais respeito pela esquerda radical, pela esquerda com cara de esquerda, pela esquerda macha, do que por esses caras em cima do muro, esses caras que não representam a ninguém, a não ser a sua própria indecisão, o seu próprio titubeio. Essas pessoas que têm receio de polêmica, de polarização, de falar o que realmente pensam, com receio, talvez, de ouvir opiniões em contrário, com receio, talvez, de serem defenestradas, de se falar mal delas, enfim, homens e mulheres públicas, com receio de serem homens e mulheres públicas. Aí vai para casa descansar, aí vai para o parque vender pão de queijo, vai para a feira vender cocada, porque você não serve para ser gestor da nação, político, não serve para pertencer à classe política, não. Digníssimo, né? Vamos trabalhar, que trabalhando já está difícil, imagine perdendo tempo com passeata, com resultado negativo de aceitação por parte da população em geral. Muitos adoradores, adeptos, agregados do presidente Bolsonaro ficou chateado que depois das manifestações acachapantes do 7 de setembro, ele voltou a entabular a negociação com a STF, conversou com Moraes, a pedido do Temer, elaboraram em conjunto aí uma carta de boas intenções, enfim, um armistício, ou ao menos uma trégua, um cessar-fogo momentâneo entre dois poderes da República. Eu acho que não é estratégia, acho que é bom senso. Se os ministros do STF se restringirem a ser juízes, sem virarem legisladores, sem agirem como parte, sem agirem com sangue no olho, sem agirem com paixão, sem inventar competências que não possuem, sem ressuscitar a legislação em desuso, dá para conviver com eles. Não digo aplaudir, mas respeitar. O STF está um dos piores quadros da história da República. Um dos piores, é assustador. É um dos piores quadros da história da República. E se sucedem os problemas. Eu tomei conhecimento agora, mais uma decisão do ministro Fachin, né? O ministro Fachin é aquele mesmo que proibiu polícia de entrar nos morros cariocas para prender traficante. Que proibiu polícia, não é proibiu traficante não, proibiu polícia de entrar em morro carioca para prender traficante. É o mesmo ministro Fachin que agora, diante da nova redação do artigo 212 do Código de Processo Penal, o CPP, que diz que as partes podem formular perguntas diretas para testemunhas e para acusado em audiência. Antigamente as perguntas eram feitas através do juiz. Já há algum tempo, já há alguns anos, a nova redação do artigo 212 do CPP permite que advogado, promotor, faça pergunta diretamente para partes, réus, testemunhas, etc. Isso está escrito no CPP. O senhor ministro Fachin entendeu que se o juiz formular perguntas diretas, também ele, juiz,
ele anula o processo, anula a condenação e não pode se condenar um réu porque o juiz fez perguntas a ele durante uma audiência. Como se o juiz, para julgar, tivesse que se fiar e confiar somente nas perguntas formuladas pelas partes. Como se o juiz fosse uma samambaia em audiência, que não pudesse se manifestar e nem solicitar licença, né, para elucidar as suas dúvidas, que ele precisará elucidar para poder julgar aquela causa que ele está instruindo. Só pode partir uma decisão dessa de um ministro que não é juiz, não foi juiz e jamais será juiz. E está brincando de Lego, está brincando de Playmobil com a sociedade brasileira. E eu não tenho medo de punição, não. Isso aqui é exercício de crítica técnica. Estou xingando ninguém, não. É porque é um absurdo que se decide. E além de ser magistrado, eu sou cidadão. Eu sofro com essas besteiras que viram precedentes jurisprudenciais, que são acatados por um sem números de juízes e tribunais que de repente não detêm a personalidade e a coragem de decidir por si próprios. Lá atrás, né, proibiu a polícia de prender traficante em morro. Agora proíbe juiz de fazer pergunta em audiência. Nesse meio tempo, inocentou o Luiz Inácio Lula da Silva, o que eu acho que foi o menor erro dele. Mas, enfim, o quadro é o pior possível. Nesse quadro, e eu acredito, gente, para também não colocar no banco dos réus o ministro Supremo, tem gente lá boa que eu gosto muito, ministra Carmen foi minha professora, se eles respeitassem a colegialidade, ou seja, daqui para frente só vamos decidir em colegiado. Para com decisão monocrática do STF, porque aí sai besteira mesmo, e um não faz o crivo do outro não. E é tudo muito casuísta. Roberto Jefferson fala mal, tem placa pedindo AI-5, é antidemocrático. Lei de Segurança Nacional. O brasileiro tem memória curtinha, eu estava lembrando outro dia, 4, 5 anos atrás, a ministra Carmen julgou, foi uma das que julgou o habeas corpus do Lula, e ao negá-lo permitiu que Lula fosse preso. O prédio em que ela possui apartamento na zona sul de Belo Horizonte, o prédio acordou todo pintado de vermelho sangue, de cima a baixo. Veio um ônibus com manifestante petista jogar bomba de tinta vermelha no prédio inteiro. E ninguém acenou com lei de segurança nacional, ninguém prendeu ninguém foi caçado, ninguém foi colocado tornozeleira eletrônica, nenhum site foi empastelado. A esquerda pode tudo. A esquerda é uma potestade, é uma casta superior no Brasil. Detonar o prédio da ministra Carmen, ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Agora um pobrezinho coitado com a placa do AI-5 vai preso, tira o site dele do ar. Entendeu? A esquerda do Brasil pode tudo. Pode tudo. É uma casta intocada. Com aquelas castas do regime patriarcal, familiar, hindu, né? É intocável. Ninguém pode tocar. Se a facada que o Bolsonaro tomou tivesse tomado Lula, ia ser um Deus nos acuda. Tinha um fechado partido, aí sim, fechado Congresso, destituído Polícia Federal, fechado aeroportos. A esquerda pode tudo. Ai de quem mexer com a esquerda nesse país. São 2 pesos e 2 medidas. Portanto, ao menos, se o STF errasse para os 2 lados, já estava bom. Já estava bom. O que não se pode suportar é dar pancada do lado de cá e fingir que não vê do lado de lá. E decidir como se legislador fossem. E decidir monocraticamente, quando deveriam atuar em colegiado. Então, se ministro Alexandre de Moraes, ministro Barroso, ministro Fux, se a cúpula do STF resolver seguir minimamente as regras do jogo, vamos tocar em paz. Vamos tocar em paz. Se não quiser seguir as regras do jogo, lembrem-se
Lembrem-se do verdadeiro exército que importa, que é o exército do povo. Esse exército que vocês viram no 7 de setembro. Esse exército, e não o presidente da República, esse exército do povo é que governa o Brasil, como a Constituição Federal garante, né? Todo poder emana do povo. Em nome dele será exercido. Até a próxima. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.